Hoje você verá a história de uma mulher que se vê no centro de um confronto. A felicidade do seu único filho e a crueldade disfarçada de uma noiva prestes a se tornar parte de sua família. A noiva faz uma proposta chocante. Mas qual será a atitude da nossa protagonista? Sou a doutora Ana Castelo, mas a maioria me chama apenas de Ana. Depois de décadas salvando vidas, agora me ocupo com papéis em um hospital local e oriento médicos novatos. No entanto, hoje o foco não é esse. Estou me preparando para conhecer Duda, a noiva do meu filho Felipe. Enquanto minha casa passa por reformas, estou morando de aluguel em um lugar simples e pequeno. Não é nada luxuoso, mas é aconchegante o suficiente e também temporário. Decidi fazer minha torta de maçã. Nada como uma torta caseira para conquistar as pessoas, certo? A campainha soou justo quando tirei a torta do forno. Enxugando as mãos no avental, fui abrir a porta. Lá estava Felipe, sempre charmoso, e ao seu lado, Duda. Ela era tão bonita quanto Felipe havia descrito, com um ar ao mesmo tempo marcante e calculista. Mãe, esta é a Duda, disse Felipe, apresentando orgulhoso. Prazer em conhecê-la, disse Duda, estendendo uma mão um tanto rígida. Entrem, espero que estejam com fome. A torta acabou de sair do forno, eu sorri, dando espaço para eles entrarem. Duda entrou, seus olhos rapidamente examinando a modesta sala de estar que combinava com a cozinha. Percebi sua expressão levemente franzida ao absorver tudo, os móveis de segunda mão, os armários de cozinha antiquados e as paredes simples que precisavam urgentemente de uma pintura. É aconchegante, ela finalmente disse, com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Então, Ana, Felipe me disse que você trabalha no hospital. O que você faz lá? Perguntou Duda, demonstrando interesse. Só faço trabalho de escritório ultimamente, respondi, tentando diminuir a relevância da minha carreira. A expressão de surpresa estampou o rosto de Felipe. Por que você não fala para ela que... Felipe começou, mas interrompi com um rápido piscar de olhos. Vamos cortar a torta de maçã, pessoal. Vamos comer. Duda, você vai adorar. É minha receita especial, mudei de assunto, convidando-os para a mesa. Ao nos acomodarmos, percebi que Duda estava mais interessada em fazer perguntas do que em desfrutar da refeição. Como você conseguiu matricular o Felipe em escolas particulares? Deve ter sido difícil com o salário de administradora de hospital, sua pergunta me surpreendeu. Era direta demais e muito desconfortável. Estabilizei minha voz. Bem, eu tive uma ajuda dos meus pais, uma pequena reserva que eles me deixaram, respondi, percebendo que ela tentava entender como alguém com um trabalho simples tinha um filho com uma educação tão refinada. Suas perguntas tinham ares de um verdadeiro interrogatório, embora mascaradas por uma cortesia superficial que mal escondia suas intenções. Felizmente, Felipe não parecia alheio à atenção crescente. Duda tem sido incrível com o suporte tecnológico no trabalho dela. Você precisava vê-la em ação, é realmente impressionante. Felipe tentou mudar o foco do momento desconfortável. Realmente, a tecnologia é o futuro, não é mesmo? Eu disse, voltando-me para Duda com interesse genuíno. É sim, e é muito gratificante estar na frente, participar de algo que realmente faz a diferença, respondeu Duda, com um tom que misturava orgulho e algo mais que não consegui identificar. Continuamos a conversar durante a torta, a conversa flutuando desde o trabalho de Felipe até os planos de casamento. Fiz o melhor para fazer Duda se sentir bem, apesar do começo conturbado. Quando eles se despediram mais tarde naquela noite, Felipe me abraçou forte, mas a despedida de Duda foi fria. Seu sorriso era uma curva ensaiada que não aquecia seus olhos. Enquanto lavava a louça, concentrava-me em manter um olhar vigilante. Felipe era minha prioridade, e eu faria de tudo para garantir sua felicidade. Após aquele primeiro encontro desconfortável em meu modesto apartamento alugado, eu esperava que as coisas com Duda se acalmassem. No entanto, à medida que os preparativos para o casamento avançavam, a tensão entre nós só aumentava. Duda tinha uma maneira de contornar minhas tentativas de envolvimento com frieza, mas educada, que me deixava à margem do futuro do meu próprio filho. Em uma tarde, Felipe e Duda vieram discutir alguns arranjos para o casamento. Preparei café e alguns petiscos, tentando tornar o ambiente o mais acolhedor possível. Mãe, estamos pensando em escolher um local perto do lago. O que você acha? Perguntou Felipe, espalhando fotos de locais sobre a mesa de centro. Antes que eu pudesse responder, Duda interveio. Então, Ana, o local é um pouco afastado da cidade.
Não tenho certeza se alguns dos nossos convidados vão gostar da distância. Estamos pensando em algo mais central, não é mesmo, Felipe? Seu tom era descontraído, mas suas palavras me atingiram antes que eu pudesse dar minha opinião. Mantive um tom sereno. O lago parece encantador, Felipe. Certamente renderia fotos maravilhosas, e uma pequena viagem nunca fez mal a ninguém, observei. Duda soltou uma risada aguda que me incomodava. Ah, mas você sabe como o trânsito pode ser um pesadelo, e não queremos que nossos convidados passem metade do dia na estrada, ela acrescentou. Contive uma resposta mais áspera, forçando um sorriso. O centro também é ótimo, tem muitos lugares excelentes, comentei. Felipe percebeu a tensão, mas não comentou nada. Ele sempre detestou conflitos, especialmente entre as pessoas que amava. Certo, bem, Duda tem olhado alguns ótimos locais no centro, não é, querida? Ele disse, dando a Duda um sorriso de apoio absoluto. Absolutamente, ela respondeu, jogando o cabelo por cima do ombro. E Ana, também estávamos pensando em um tema moderno para o casamento. Vai ser muito elegante. Suponho que você prefira algo mais tradicional. Seu olhar deslizou pelos meus, suas palavras pingando um julgamento não dito. Apertei a mandíbula, sentindo o golpe. Gosto do moderno tanto quanto, disse contendo minha irritação. O importante é que vocês dois estejam felizes com isso, acrescentei, tentando manter a calma. Que gentil da sua parte, disse Duda com um sorriso apertado. Estamos apenas buscando algo um pouco mais atual. Afinal, é tudo sobre a imagem, não é? Conforme continuavam a discutir detalhes, eu apenas os ouvia, mas minha mente estava em outro lugar. Cada palavra de Duda parecia projetada para me excluir, para sublinhar o quanto ela desvalorizava minha opinião ou presença. Depois que eles saíram, o silêncio em meu apartamento pesava. Estava acostumada a estar sozinha, mas isso era diferente. Era um isolamento dentro da minha própria família, uma porta sendo fechada suavemente e firmemente na minha cara. Servi-me um copo de vinho e sentei à janela, observando as luzes da rua piscarem. Meu coração estava pesado com a preocupação de uma mãe. Sempre fui a pessoa para quem Felipe recorria, aquela que o ajudava a navegar pelas águas turbulentas da vida. Agora, parecia que Duda estava no comando do navio, e ela o estava levando para uma direção na qual eu não tinha certeza de ser bem-vinda. É só observar e esperar, murmurei para mim mesma, dando um gole na taça de vinho. Mas ainda não estou fora do jogo, de jeito nenhum. Era o aniversário de Felipe, e apesar do clima frio em nosso relacionamento, eu não perderia a celebração do meu único filho. Duda havia tomado as rédeas da organização de tudo e de alguma forma, meu convite se perdeu no meio do caminho. Mas o lugar de uma mãe é ao lado do filho, especialmente em seu aniversário, então fui mesmo assim. Cheguei à casa de Felipe com um presente pequeno, cuidadosamente embrulhado nas mãos. O lugar estava movimentado, risadas e música escapando pela porta enquanto eu me aproximava. Respirando fundo, toquei a campainha, meu coração batendo forte no peito. Uma coisa era invadir uma festa, outra era invadir a festa do seu filho sem ser convidada. Duda abriu a porta, seu sorriso desapareceu ao me ver. Ana, que surpresa! Não esperávamos por você, suas palavras doíam, mas mantive minha compostura. Não perderia o aniversário do meu filho. Onde está o Felipe? Está por aí, disse ela, dando espaço mas de forma relutante para eu entrar. Tudo bem, eu acho meu filho Felipe, respondi. A casa estava adornada com tons de azul e cinza, apresentando uma estética moderna e sofisticada que refletia claramente a influência de Duda. Movimentei-me entre grupos de pessoas, todas desconhecidas para mim. Eram amigos de Duda, jovens e estilosos, preenchendo o ambiente com risadas e o som de copos tilintando. Finalmente, encontrei Felipe conversando com um grupo que parecia ser de colegas de trabalho. Felipe, chamei, com minha voz falhando um pouco. Ele se virou, seu rosto iluminado ao me ver. Mãe, você veio, ele se desculpou com o grupo e veio me abraçar. Não perderia por nada, disse, entregando-lhe o presente. Feliz aniversário, querido. Obrigado, mãe. Estou tão feliz que você está aqui, respondeu Felipe com sinceridade. Ele exibia uma expressão de contentamento genuíno, embora seus olhos denotassem uma leve confusão, como se tentasse compreender minha observação. Nesse momento, Duda surgiu ao nosso lado, com um sorriso contido. Felipe, seus amigos estavam falando sobre você, ela mencionou, antes de se voltar para mim.
Ana, posso te servir uma bebida? Não, obrigada. Estou bem, respondi, me sentindo deslocada com sua maneira educada, porém fria. Conforme a noite avançava, tentei me enturmar, mas os amigos de Duda eram um grupo muito unido, e eu me sentia como uma estranha. Cada conversa parecia forçada, com Duda frequentemente interrompendo para desviar Felipe ou dominar as discussões com histórias de suas conquistas profissionais e planos para o futuro deles. Em um momento, ouvi Duda conversando com um amigo, sua voz alta o suficiente para que eu pudesse ouvir. Sim, é um pouco constrangedor que ela tenha vindo, dado você sabe, o clima, as palavras foram como um tapa. Eu não era apenas não convidada, eu era indesejada. Minha presença estava a deixando desconfortável, ou pior, a envergonhando perante seu círculo social. A revelação foi um golpe amargo, e me encontrei recuando para um canto tranquilo, cuidando de uma bebida que não lembrava de ter aceitado. Felipe me encontrou sozinha um pouco depois, sua testa franzida. Mãe, você está bem? Você parece um pouco distante, forcei um sorriso, não querendo arruinar seu dia com meus sentimentos. Só um pouco cansada, isso é tudo. Foi um dia longo. Você quer ficar mais, ou prefere que eu a leve para casa? Sua preocupação era sincera, mas a última coisa que eu queria era arrastá-lo para longe de seus amigos. Não, fique. Aproveite sua festa. Vou pegar um táxi, disse, me levantando. Só queria te ver e te desejar feliz aniversário pessoalmente. Ele me abraçou, parecendo preocupado. Obrigado por vir, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, querido. Sempre lembre disso, respondi, saindo, o eco da risada ficando para trás conforme a porta se fechava. O ar frio da noite era um alívio em comparação com o calor da festa, onde eu claramente não me encaixava. Na manhã seguinte, um dia antes do casamento de Felipe, eu estava na minha cozinha, o zumbido da geladeira era o único som que rompia o silêncio, quando ouvi uma batida na porta. Esperando que fosse uma entrega, enxuguei as mãos no avental e fui atender. Para minha surpresa, era Duda, sozinha, com uma expressão séria que não prometia nada de bom. Bom dia, Duda, o que te traz aqui tão cedo? Perguntei, mantendo um tom educado. Ela entrou sem esperar um convite, seus olhos examinando com desprezo a simplicidade do meu apartamento alugado. Ana, vou direto ao assunto. Estou aqui para facilitar as coisas para todos. Tenho uma proposta para você, disse ela, minha curiosidade contrastava com o frio que se instalava em minhas veias. Puxando o envelope de sua bolsa, elegante e grande, ela o estendeu para mim. Estou oferecendo R$ 10.000 para você não ir ao casamento amanhã. Achamos que é o melhor. Fiquei chocada, não tanto pela audácia dela, mas pela ousadia de considerar isso aceitável. E por que você acha que eu aceitaria uma oferta dessas? Perguntei, ainda incrédula. Os lábios de Duda se torceram em um sorriso de escárnio enquanto ela respondia, sejamos realistas, Ana. Sua presença pode não combinar bem com o tipo de evento que estamos planejando. Sabe, com todos os convidados importantes vindo, minhas mãos se fecharam em punhos ao meu lado, mas eu sabia que precisava lidar com isso de maneira astuta. Desculpe, acho que não ouvi direito, menti, tocando no ouvido como costumo fazer quando finjo não ouvir algo inconveniente. Você quer me pagar para não ir ao casamento do meu próprio filho? Sim, exatamente, Duda repetiu, elevando um pouco mais o tom com um suspiro de irritação. Porque Ana, você simplesmente não se encaixa no ambiente. Seu modo de vestir e bem, tudo em você simplesmente não está à altura. Teremos pessoas muito influentes e não podemos ter você lá parecendo como está. Ela fez uma pausa, talvez esperando alguma reação de tristeza ou resignação da minha parte, mas eu permaneci firme, minha determinação se solidificando. Continue, Duda, estou ouvindo, disse, e com este dinheiro, ela continuou, acenando com o envelope, você pode talvez arrumar este lugar ou comprar algo bonito para vestir em outra ocasião. Você deveria estar grata por eu estar oferecendo isso. Era ridícula a audácia dela. Ela pensava que este apartamento era meu e que eu precisava da caridade dela para arrumá-lo. Mas mantive minha expressão neutra, acenei com a cabeça e peguei o envelope. Tudo bem, Duda, se é isso que você realmente quer. O alívio dela era evidente, e ela sorriu forçadamente. Bom, estou feliz que você está sendo razoável sobre isso. Depois que ela saiu, fechei a porta gentilmente atrás dela, minhas mãos tremendo com um coquetel de raiva e adrenalina. Peguei meu telefone e parei a gravação. Suas palavras claras e inconfundivelmente cruéis haviam sido capturadas na íntegra.
Discando para Felipe, minha voz saiu urgente, mas clara. Felipe, você pode vir aqui agora? É importante. Precisamos falar sobre algo sério. Claro, mãe. Estarei aí assim que puder. Você está bem? Sua voz estava cheia de preocupação, e eu podia dizer que ele sentia a gravidade do meu tom. Só venha. Nós falaremos quando você chegar. Quando Felipe chegou, ele parecia preocupado. Mal se sentou antes de eu dizer, escute isso, e toquei a gravação da proposta de Duda. Ele ficou pálido enquanto ouvia e sua expressão se transformou em choque e dor. Mãe, sinto muito que você tenha que ouvir isso. Não posso acreditar que ela diria essas coisas, ele gaguejou, uma vez que a gravação terminou. Felipe, o casamento é amanhã. O que você quer fazer? Perguntei, minha voz suave mais firme, querendo que ele tomasse a próxima atitude. Ele passou as mãos pelos cabelos, um sinal de sua frustração e confusão. Quero confrontá-la, dizer que acabou e cancelar o casamento. Não posso me casar com alguém capaz disso. Levantei a mão, interrompendo. Se você fizer isso agora, todos verão você como vilão, e ela se fará de vítima. Precisamos evitar que ela dite os rumos da história. Felipe pausou, absorvendo minhas palavras. Então o que fazemos? Devemos revelar quem ela realmente é para todos. Permita que vejam a Duda que eu ouvi nesta gravação, minha voz transmitia calma, mas também a determinação em seguir adiante com meu plano. Ele concordou lentamente, entendendo o plano. Ok, mãe. Não direi nada a ela por enquanto. Depois que Felipe saiu, fiz várias ligações para amigos antigos e ex-pacientes, pessoas que me conheciam bem e que haviam sido parte da minha vida graças às cirurgias que eu havia realizado ao longo dos anos. Conversamos sobre os velhos tempos e mencionando a necessidade do seu apoio, embora eu não tenha entrado em detalhes pelo telefone. Sentada no sofá, uma mistura de ansiedade e determinação se apoderou de mim. O amanhã seria um dia significativo, de uma forma ou de outra. Eu estava preparada para defender a honra da minha família e revelar quem Duda realmente era. Não era apenas uma questão de interromper um casamento, era sobre proteger meu filho de uma vida de manipulação e engano. O dia do casamento chegou com uma mistura de nervosismo e um pesado senso de dever. Hoje seria um ponto de virada, de uma forma ou de outra. Enquanto os convidados se acomodavam no salão belamente decorado, murmurando animadamente sobre os eventos do dia, eu me preparava para o que seria sem dúvida, a coisa mais difícil que já tive que fazer. Quando chegou o momento certo, coloquei a gravação das palavras de Duda no equipamento de som, revelando a verdadeira face da noiva diante de todos os presentes. As palavras de Duda ecoaram pelo salão, a gravidade de suas ações explícitas em cada sílaba. Estou oferecendo 10 mil para você não ir ao casamento amanhã. Achamos que é melhor assim. Um murmúrio coletivo de choque e confusão se espalhou entre os convidados, que trocavam olhares incrédulos enquanto processavam o que acabavam de ouvir. No exato momento em que as portas se abriram para a entrada triunfal de Duda com seu pai, a sala mergulhou em um silêncio desconfortável. Enquanto ele sorria e acenava, alheio às correntes subterrâneas de tensão, o sorriso de Duda vacilou sob o peso de dezenas de olhares carregados de desconfiança e julgamento. Sem perder o ritmo, passei para a segunda parte do meu plano. A tela agora mostrava um vídeo com depoimentos de figuras proeminentes da cidade, colegas e pacientes, todos falando sobre meus anos como cirurgiã dedicada, as vidas que salvei, minhas contribuições para a comunidade. O contraste era marcante. Aqui estava a prova da vida que eu havia liderado, uma vida de serviço e respeito, que contradizia diretamente as insinuações de Duda sobre meu caráter e status. Duda permanecia congelada, seu rosto perdendo cor à medida que os elogios continuavam. Os convidados, agora completamente contra ela, murmuravam entre si, suas expressões variando entre pena e desdém. A mãe de Duda, sentada na primeira fila, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, as mãos cobrindo a boca em choque. Duda olhava ao redor impotente, sua compostura anterior despedaçada. Ela havia sido exposta, seus julgamentos superficiais revelados diante dos amigos e familiares que ela esperava impressionar. Quando o vídeo terminou, um silêncio pesado se instalou, carregado com o peso das revelações e expectativas despedaçadas. Felipe respirou fundo e caminhou até o microfone com uma expressão séria. A atenção do salão estava fixada nele, cada par de olhos cheios de curiosidade e preocupação. Lamento muito, começou Felipe, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Não percebi a frieza e arrogância da minha noiva antes. Ele fez uma pausa,
olhando para a multidão com um olhar arrependido. Estou cancelando o casamento e peço desculpas a todos vocês pelo transtorno. Em seguida, ele se virou para me olhar, sua expressão se suavizando. Mãe, me desculpe. Obrigado por tudo que você fez por mim. Sem você eu poderia ter cometido o maior erro da minha vida. Sua voz estremeceu levemente, e meu coração se encheu de orgulho e tristeza pelo que ele estava enfrentando. Um murmúrio de apoio surgiu entre os convidados, e alguns se levantaram, aplaudindo por sua coragem. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto enquanto observava meu filho ali, encarnando os valores que eu esperava ter incutido nele, um homem de integridade e coragem. Naquele momento, Duda, que estava à margem, rompeu em soluços. Eu não sabia sobre o passado da sua mãe, ela soluçava, sua voz desesperada e implorante. Isso muda tudo. Por favor, Felipe, podemos apenas conversar sobre isso? Duda gritou para mim, apontando um dedo trêmulo na minha direção, sua voz carregada de emoção. Isso é tudo culpa sua. Você arruinou tudo. Com essas palavras finais, ela virou-se e correu para fora do salão, seus soluços ecoando atrás dela enquanto a porta se fechava com um estrondo. O salão ficou em estado de choque, todos processando o drama que se desenrolou tão inesperadamente. Me aproximei de Felipe, colocando um braço ao redor dele. Você fez a coisa certa, sussurrei, sentindo o peso do dia pesar sobre nós dois. Ele assentiu, envolvendo seu braço em meus ombros. Obrigado, mãe. Não teria conseguido passar por isso sem você. Enquanto os convidados começavam a sair lentamente, oferecendo palavras tranquilas de apoio ou simplesmente um aperto de ombro, senti uma mistura de alívio e tristeza profunda. O dia não havia transcorrido como qualquer um de nós havia imaginado, mas a verdade e a honestidade prevaleceram. Felipe estava machucado, mas livre de um futuro que poderia ter sido muito mais doloroso. Depois que a tempestade passou, concluí a reforma da minha casa. Agora é um lugar belo, cheio de paz e luz, muito parecido com o novo capítulo da minha vida. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Duda, a ex-noiva de Felipe, tentou se reconciliar comigo algumas vezes, pedindo desculpas, mas depois de tudo, como eu poderia dizer-lhe não firmemente todas as vezes? A última notícia que tive é que ela foi demitida do emprego, já que seu chefe estava no casamento e viu tudo, e não ficou nada satisfeito. Ela se mudou da cidade depois disso, e não sei por onde anda agora. Enquanto isso, a vida seguiu da melhor maneira possível. Me aposentei do meu papel administrativo no hospital, finalmente me dando a pausa que merecia após anos de serviço. Pouco tempo depois, Felipe conheceu Vanessa. Ela é como um sopro de ar fresco, uma alma verdadeiramente bonita por dentro e por fora. Eles se casaram na primavera passada, e foi o tipo de casamento que sempre imaginamos, repleto de amor, risos e genuína felicidade. Vanessa me respeita muito, e nosso vínculo é forte. É um alívio e uma alegria ver Felipe tão feliz e bem acompanhado. Outro dia, durante um jantar tranquilo na minha casa, Vanessa mencionou o quanto valoriza a nossa relação. Ana, eu realmente admiro como você lida com tudo com tanta graça. Sou muito grata por como você me acolheu, disse ela, sua sinceridade tocando meu coração. Estou apenas encantada por ter você na família. Querida, você faz meu filho feliz, e isso é tudo que eu poderia pedir, respondi, minha voz embargada pela emoção. A bondade e o amor deles preencheram a casa que antes ecoava com muito silêncio. Agora era um lar no verdadeiro sentido da palavra, repleto de promessas de futuros encontros e marcos familiares. Sentindo-me mais leve e aventureira do que em anos, recentemente tomei uma decisão que surpreendeu até mesmo a mim, reservei uma viagem ao redor do mundo. Sempre adiei, mas agora, com tudo se encaixando, parecia o momento perfeito. Que emocionante! Parece que você está prestes a embarcar em uma jornada incrível, não só para destinos exóticos ao redor do mundo, mas também para uma nova fase de sua vida, cheia de aventuras e descobertas. É maravilhoso ver como Felipe e Ana apoiam sua decisão e compartilham sua empolgação. Que essa viagem seja repleta de momentos inesquecíveis e experiências enriquecedoras. Aproveite cada momento e abrace toda a beleza que o mundo tem a oferecer. Se você gostou dessa história, por favor inscreva-se no canal, deixe seu like e um comentário. Essa é a melhor forma de agradecimento que poderá nos dar pelo nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima história.